movimento no plano inclinado. Primeiramente, vou dar uma introdução do que é o plano inclinado. O plano inclinado consiste em um plano no qual o seu ponto inicial e o seu ponto final estejam em alturas distintas. E ele não pode fazer 90 graus com o solo. Os equipamentos utilizados na prática foram o gerador de fluxo de ar, o carrinho, o trilho de ar, o sensor óptico, o cronômetro digital e os pesos. Na prática, o corpo é abandonado sobre um plano inclinado. O corpo é a representação de um carrinho e o plano inclinado é o trilho de fluxo de ar. Devido ao fluxo de ar, podemos desconsiderar o atrito são colocados 5 sensores a cada 16 centímetros. E quando o carrinho passa por cada sensor, ele consegue cronometrar o tempo que ele leva para chegar até o lobo. Os testes foram feitos em 3 inclinações diferentes, sendo elas de 5 graus, 10 graus e 15 graus. Mas na de 10 graus ocorreu também a variação na massa do objeto, onde inicialmente era apenas o peso do carrinho, que no caso é 240 gramas, e então foi acrescentando de 100 em 100 gramas, totalizando o último experimento com 540 gramas. O primeiro teste foi realizado com um ângulo de 5 graus. Para a chave da sua aceleração, nós realizamos o cálculo da força resultante, que a força resultante é a massa vezes a aceleração. Como podemos ver aqui no diagrama, o corpo não sofre nenhum tipo de atrito com o plano, então a sua força resultante é dada pela componente Px da peso. Px é igual a P seno de θ, então P seno de θ é igual a massa vezes a aceleração. Peso é igual a massa vezes gravidade, que substituindo da fórmula fica massa vezes gravidade vezes seno de θ é igual a massa vezes a aceleração. Como a massa é como aos dois lados, a gente pode cortar ela, então chegamos à equação de que a aceleração é igual a gravidade vezes seno de θ. Utilizando a equação encontrada e substituindo os valores correspondentes, nós podemos chegar à aceleração teórica em cada um dos planos. Colocando os valores obtidos no Excel, da variação de espaço-tempo que o equipamento deu, ele possibilita a criação dos gráficos. E esses são os gráficos da diferença entre os ângulos, e esses são os gráficos com a diferença das massas no ângulo de 10 graus. Assim, nós obtemos a margem de erro em cada um dos graus, sendo para 5 graus 5,4 e assim por diante. Com os testes feitos nos 10 graus, ocorreu a variação da massa. Teoricamente, essa variação das massas, como já dito anteriormente, não deveria afetar o experimento. Todos deveriam ocorrer a mesma aceleração, pois apenas o ângulo queria mudar ela. Mas, pelo fato de não estarmos no mundo perfeito, acabou ocorrendo algumas mudanças.